Gente, a gente começa falando do Zagallo, ídolo da seleção brasileira, que está internado desde a semana passada por causa de uma infecção urinária. De acordo com o filho dele, o ex-jogador e ex-técnico de 92 anos ainda não tem previsão de alta. Para entender a infecção urinária e seus riscos em idosos, a gente vai conversar com Ubirajara Barroso, urologista e professor da Universidade Federal da Bahia. Professor, muito obrigada por falar com a gente. Uma ótima tarde, seja bem-vindo. Olá, Marcela. Um grande prazer estar aqui com você e toda a sua audiência do Viva Bem. Uma boa tarde. Doutor, muitas vezes a infecção urinária, ela é, de certa forma, tratada como uma coisa mais simples, menor, né, que não possa ter tanto risco. Mas não, de fato, a infecção urinária, se não for tratada, pode até levar a uma infecção generalizada e outras consequências. E ainda para idosos, o que pode acontecer? Marcelo, o que acontece no idoso é que o idoso muitas vezes tem um sistema imunológico mais sensível, mais debilitado e, consequentemente, infecções elas podem vir de uma forma mais grave, mesmo porque a sintomatologia de uma infecção urinária não é a mesma de uma pessoa mais jovem. Então, o que que representa, né, o senso comum que as pessoas conhecem como infecção urinária? É aquele sintoma de ardência para urinar, urgência para ter que sair correndo ao banheiro, que é a urgência, escapes de urina, aquela sensação de desconforto embaixo do abdômen, naquela região ali do pubis, ou o aumento da temperatura, né, a febre e dor lombar. No entanto, esse índice de suspeição de uma infecção urinária no idoso tem que ser muito grande, porque esses sintomas, tipicamente, que ocorrem no jovem, eles podem ser completamente mascarados no idoso. O idoso, por exemplo, tem uma temperatura mais fria do que o jovem, então aumento de temperatura pode não ocorrer, então aquela febre de 38 graus ou mais pode não vir no idoso, e muitas vezes o que acontece é um estado de confusão mental. Então, subitamente, o idoso começa a ter atitudes estranhas, a não saber onde ele está, a falar palavras desconexas, estados que nós conhecemos como delírios, e quando isso acontece, subitamente, deve suspeitar que algo deve estar ocorrendo, às vezes é a glicemia que está mais baixa, né, o açúcar do sangue em níveis pouco elevados, ou estados infecciosos, e dentre eles a infecção urinária. Agora, doutor, os idosos, eles têm mais facilidade para ter uma infecção urinária? Você citou aí o caso da confusão mental, né, que eles podem desenvolver. Aí é quando a situação já está muito grave ou não tem uma relação tão direta assim? Não tem. Muitas vezes, no início da infecção, ela pode se manifestar com esse estado alterado, né, essa confusão mental que o idoso apresenta. Então, não existe uma relação direta entre gravidade e estado, né, de consciência, ou se há ou não confusão mental. E o idoso, ele tem mais suscetibilidade a infecções em geral e também infecção urinária. À medida que a pessoa vai envelhecendo, as barreiras contra a infecção, o estado imunológico vai ficando mais debilitado e a bexiga, como tudo no corpo, né, toda a musculatura, ela vai entrando em deficiência, a tonicidade vai reduzindo e no idoso, na bexiga, que é um músculo, não é diferente. Então, o idoso ele tende, por exemplo, a contrair a bexiga e urinar e às vezes ficar a urina para trás, né, o que nós chamamos de resíduo pós-miccional, ou seja, a urina é uma parte e outra parte fica na bexiga. E a urina ela é meio de cultura. E como meio de cultura, as bactérias então podem se proliferar e gerar infecção. Fora que muitas vezes os idosos usam fraldas que ficam úmidas, que predispõem ao crescimento de bactérias, ou tem sondas que se localizam em diversas partes do corpo e principalmente na bexiga, que facilitam a ascensão, né, que bactérias vão da sonda até o trato urinário, até a bexiga, e podendo até mesmo ascenderem até os rins.